Sejam bem-vindos ao Conexão Mastermind, o podcast onde mentes se encontram e os resultados acontecem. A propósito, meu nome é Rafael Galafassi, eu sou instrutor de treinamentos, advogado de formação, especialista em gestão estratégica de pessoas, em neurociência e também sócio da Mastermind aqui no Brasil, uma Mastermind Campinas. E hoje a nossa conversa vai ser com a minha convidada, que ela que é psicóloga organizacional, consultora de treinamentos, conosco, Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Rafael. Agradeço o convite. É muito bom a gente conversar e tudo que tem a ver com a Mastermind, para mim, é um prazer maior, porque a gente tem certeza de que vai ser um sucesso. Tudo da Mastermind é um sucesso. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente falar principalmente sobre o tema de hoje, né? Que é desenvolvimento. Pois é, né? O tema, Jéssica, hoje é desenvolvimento. Eis a questão. Muito bom. Um tema bastante profundo, né? Hoje um tema super em voga, inclusive. Aliás, mas antes da gente entrar de fato no tema, Jéssica, o que é essa psicologia organizacional? O que faz uma psicóloga organizacional? Boa, muito boa sua pergunta, porque as pessoas, ao ouvir a palavra psicóloga, já pensam em terapia, né? E não necessariamente existe a terapia só por detrás, né, do trabalho da psicologia. A psicologia organizacional, basicamente, é a área que estuda o comportamento humano no trabalho. Então, as relações que têm a ver com pessoas, empresas e resultados. Uhum. Então, a gente ajuda as corporações a terem mais resultados ajustando essas relações de bem-estar, de dar o máximo de si, de colocar as pessoas em alta performance para que elas atinjam os resultados que as empresas esperam, as metas que elas mesmas se colocam, né, para fazer um bom trabalho, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com pessoas, o trabalho, as empresas e as metas. Então, Uau. a psicologia organizacional cuida dessa área, da área do comportamento humano no trabalho. Que legal, que legal, que legal. Ô, Jéssica, e você decidiu quando entrar nessa área em especial? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, né? A partir de um treinamento, do treinamento da Mastermind. Quando eu fiz esse treinamento, e de fato, um treinamento muito responsável psicologicamente das pessoas e que traz muita técnica efetiva, né, para a vida profissional, eu entendi que ali, ao ver, né, tantas pessoas que estavam no meu grupo se desenvolverem, atingirem resultados, que seria um lugar delicioso para trabalhar nesse desenvolvimento humano. E eu recebi o convite de vir trabalhar na Mastermind, e isso me deixa muito tranquila, muito segura, porque é de fato uma empresa muito responsável e que faz muito bem para a carreira de tantas e tantas pessoas aqui da nossa região. Ah, isso e é no verdade. Brasil todo. Isso é verdade, viu, Jéssica? Até fora do Brasil, viu? E até fora do Brasil. Mas nesse momento eu entrei de cabeça, estudei muito para isso. Uhum. Eu sou formada em neurociência do desenvolvimento também, pela Legal. PUC, que me deixa muito tranquila para falar sobre esse tema, que o tema de hoje, basicamente, é desenvolvimento eis a questão, né? E quando a gente fala de desenvolvimento, né, Rafael, é um tema super atual, né? Uhum. A gente sempre escuta falar, né, sobre desenvolvimento, que a gente precisa, né, se desenvolver. E atualmente a gente ouve falar cada vez mais, né, desenvolvimento profissional, desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico enfim, a gente ouve muito essa palavra desenvolvimento. Mas eu queria entender, você que também trabalha com isso, né, o que de fato, onde começou essa cultura do desenvolvimento, né? Por que de fato a gente escuta tanto falar sobre desenvolvimento hoje? Onde que começou esse boom dessa cultura do desenvolvimento, Rafa? Vamos dividir o assunto, então, Jéssica. Vamos. Cultura e desenvolvimento, né? O que é cultura?
Cultura é um conjunto de atos repetidos, né, comportamentos repetidos, de forma constante e inconsciente, muitas vezes. Né? Você pega um país que, numa determinada região, uma cultura é totalmente diferente de outra, estando no mesmo estado, na mesma unidade federativa. Então, cultura é um conjunto de atos repetidos. Agora, cultura do desenvolvimento, apesar de ser um tema super em voga, né, tá na crista da onda hoje em dia, ainda mais com o advento dos podcasts e tudo mais. Mas não é algo novo, não. Pelo contrário, é algo que foi difundido desde a Grécia Antiga. Há relatos, por exemplo, lá de Sócrates. Sócrates foi um filósofo muito famoso, muito conhecido até hoje. E olha para você ter uma ideia, Sócrates nasceu em cerca de 470 a.C. Ou seja, a gente está falando de mais de 2.000 anos aí. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Nossa. E tem uma frase de Sócrates que é muito famosa. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, lá na Grécia Antiga já havia essa preocupação em se autoconhecer. Só que essa não é uma frase solta de Sócrates, pelo contrário, é uma resposta de uma pergunta. Perguntaram para Sócrates: Sócrates, é possível ser feliz aqui na Terra? Qual foi a resposta? Sim, conhece-te a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Que quanto mais o ser humano se conhece, quanto mais ele se desenvolve, mais oportunidades ele tem e maiores resultados ele pode conquistar. Tanto é que essa cultura foi difundida ano após ano, século após século, e nós chegamos agora no século XXI, né, na era da comunicação, na era do mundo digital, a era do autoconhecimento, algo que foi plantado lá na antiguidade. E a grande máxima, né, Jéssica? Nessa era tão acelerada, quem cresce por dentro conquista lá fora. Ou seja, quem se desenvolve tem mais e melhores oportunidades na sua vida. Claro que a pessoa precisa, obviamente, agir, né? Agir. Não adianta imaginar que comprou um curso, leu um livro, as coisas acontecem. Não, pelo contrário, a pessoa precisa realmente se desenvolver. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, não existe uma palavra mágica, um livro mágico, uma pessoa que vai transformar a sua vida. É você mesmo se conhecendo o tempo todo e se colocando neste movimento, né? De se desenvolver, se conhecer novamente, porque ao se desenvolver você se torna uma nova pessoa, com novos comportamentos, com uma nova estrutura de pensar, e logo você precisa se desenvolver o tempo todo, né? Então, se colocar nesse movimento do desenvolvimento é muito interessante, até para se conhecer, se tornar uma pessoa nova, né? Então, existem comportamentos que as pessoas dizem assim, eu não gosto, mas eu sou assim. Eu não gosto, mas eu sou assim. Se você não gosta de alguma coisa, né? Já identificou que não gosta de alguma coisa de si mesmo, se desenvolva. Desenvolva para se aperfeiçoar, para se melhorar e naquele ponto se torne uma nova pessoa, com novos comportamentos. E a partir daí, cresça, né? Cresça e, como diz Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Se desenvolva e conheça-te a ti mesmo. Logo, a gente consegue ser mais feliz quando a gente se conhece, quando a gente se conecta conosco e com comportamentos, com atitudes que a gente gostaria mesmo de ter, né, Rafael? Conhece-te a ti mesmo é muito poderoso, né? E na nossa era digital, onde tudo é tão rápido, o acesso à informação é incrivelmente rápido, intenso. Se você cresce por dentro, você se destaca lá fora. Se você cresce por dentro, você vai se destacar lá fora. Eu tenho uma cliente, ela trabalha no ramo de panificação, e ela usou essas lições aí profundamente. Ela nasceu numa família muito humilde, ela teve uma infância bastante difícil e buscou sempre o seu lugar no mundo. E já na idade adulta, ela, para se fazer valer no mundo, ela entrou de sócia numa empresa e a sócia dela, ela era muito tóxica. Sabe aquela pessoa que só te coloca para baixo, aquela pessoa, sabe, que só a verdade dela importa. Sim. E essa minha cliente, até então, ela imaginava que como ela era mais humilde, sabe, sem muita voz no mundo, ela não tinha como fazer frente a essa sócia.
Até que ela percebeu que as coisas estavam indo para um caminho onde a empresa, que as duas eram sócias, estava indo para o vinagre, ia quebrar. E nesse ponto houve a virada de chave. Ela falou: pera um pouquinho, se tantas pessoas buscam o autoconhecimento e têm resultados, por que não eu? E ela entrou de cabeça num dos nossos programas, o programa de liderança, e para ela foi um divisor de águas, né? Ela entendeu o porquê ela faz aquilo que ela faz. E Nossa. tanto que ela rompeu a sociedade, e ela criou a empresa dela. E ela que se falava que era muito tímida para falar em público, tinha muita vergonha de gravar vídeos. Hoje ela tem uma empresa digital. Ela ajuda outras pessoas nesse ramo de planificação, com cursos digitais. Ou seja, para ela gravar o vídeo hoje já não é um problema. Pelo contrário, é igual respirar, né? Para ela é natural. Legal. Sem contar que ela desenvolveu tanta habilidade para que a marca dela se torne uma marca ainda mais conhecida e se torne referência no mercado. Ela treinou conosco, tem o quê? Uns 6 anos, 7 no máximo. E hoje ela tem já ramificações do negócio em outros tantos pontos. Ou seja, quem cresce por dentro, conquista lá fora. Agora, Jéssica, já aconteceu com você? Claro que eu imagino que sim, né? Comigo muitas vezes, né? De você estar num bate-papo com uma pessoa, numa reunião, por exemplo, uma reunião de vendas ou uma reunião comercial para treinamentos, e até numa conversa informal. Aí toca no assunto. Desenvolvimento pessoal. O que eu posso fazer de diferente na minha vida? E a pessoa começa: ah, eu acho tão legal. Ah, mas não é para mim. Ah, não é meu momento. Acho que não é para mim, eu não dou conta. Já aconteceu isso contigo? Essa frase eu já escutei algumas vezes, É, mas é uma frase que não me assusta, pelo contrário, só me demonstra aquilo que a pessoa pensa, né? Que quando a pessoa diz, ai, acho que não é o meu momento, ou acho que não é pra mim, na verdade ela tá dizendo que ela tá com medo. hum, Né? Existem outros sentimentos por trás dessa frase e que é muito interessante a gente conseguir fazer com que a pessoa perceba esses sentimentos. Porque o primeiro sentimento que essa frase demonstra pra mim é o da autossabotagem elegante. como é que é? Autossabotagem? Autossabotagem elegante. Que a autossabotagem nada mais é obstáculos que nós criamos para nós mesmos, né? Tá. Então, quando a gente cria um obstáculo para nós, para aquilo que a gente deseja conseguir, isso é autossabotagem. A autossabotagem elegante, eu digo que é um conceito que a gente cria esses obstáculos, mas de uma forma muito lógica, muito racional, que nos faz acreditar de fato que é impossível transpô-los. Então é uma autossabotagem elegante, porque o raciocínio lógico daquela autossabotagem é tão bem construído que ele se torna tão elegante, tão real, que a pessoa acredita aquilo fielmente, né? E essa autossabotagem elegante, né? Não é o momento ideal para isso, é dessas autossabotagens elegantes, eu digo. Porque é a mentira que a gente conta para nós mesmos. Porque o momento ideal não existe para ninguém e esse momento ideal ele nunca chega. Em circunstância nenhuma, né? Então, Hum, claro que aqui a gente tá falando de desenvolvimento, então tem pessoas assim, ah, não é o momento agora. Por exemplo, ah, não é o momento agora para eu me cadastrar naquela vaga que eu tanto desejo. Não é o momento agora para eu trocar de carreira. Não é o momento agora para eu ter filhos. Não é o momento agora para eu casar. Não é o momento agora. Não é o momento agora. Mas a verdade é que o momento nunca chega, né? O momento ideal é aquele momento em que nós decidimos. Então, nós decidimos fazer acontecer e a partir dali eu crio circunstâncias favoráveis para que tudo aconteça, né? Então, não existe um momento certo, por exemplo, para casar ou para ter filhos ou para trocar de carreira, mas a partir do momento que eu decido que eu vou ter, eu crio o um ambiente favorável para que aquilo aconteça. E a mesma coisa no desenvolvimento. A partir do momento que eu decido que eu vou me desenvolver, eu não preciso esperar o momento ideal. O momento ideal é o momento que eu decidi. A partir do momento que eu hum. decidi, eu crio um ambiente favorável, eu converso com pessoas para buscar aonde é o melhor lugar para eu me desenvolver e a partir daí eu crio esse ambiente favorável. Então essa autossabotagem elegante, ela esconde na verdade um medo.
um medo de talvez ser julgado, um medo de ser criticado, ou um medo de não dar conta. Esconde o medo, né? A autossabotagem, que é essa barreira que a gente coloca para nós mesmos, Aham. ela sempre esconde um medo. E é muito interessante, as pessoas não sabem identificar os próprios medos. E isso é um dos, acho que das coisas que mais faz com que as pessoas não se desenvolvam. O medo. Só que o medo escondido por uma autossabotagem elegante, que é esse Aham. raciocínio lógico, bem estruturado, que faz com que aquele empecilho, aquele entrave, seja quase que de fato real. Mas não é. E a pessoa não percebe isso. Uau. E isso é muito interessante. E quando a gente fala de medo, né, Rafael? Eu acredito que para falar de desenvolvimento, a gente precisa falar um pouco sobre medo. Porque o Sim, medo é um dos sim, empecilhos que faz com que as pessoas não se desenvolvam. sim, Então, não desenvolvam o seu casamento, para que o casamento seja melhor, por medo de alguma coisa. Então, não desenvolve a sua carreira profissional por medo de alguma coisa. sim. E aí, o que que é esse medo, Rafael? Para você que lida com todos esses perfis de pessoas, né? Com tantas empresas que você atende, de tantos diferentes segmentos, o que que é o medo para você? Medo de falar com você, por exemplo. Não. Ai, ai, mas eu entendi a pergunta, eu entendi. O medo é um sentimento genuinamente humano. Ele faz parte ali da nossa criação, né? O medo, ele é um sentimento positivo, porque ele nos permite entrar em estado de alerta e, estando em estado de alerta, se precaver de insabores, né? Tem um livro muito legal, mas é um livro muito interessante que fala muito sobre o medo. É um livro de Napoleão Hill chamado Mais Esperto que o Diabo. Esse livro é um best-seller, muito, mas muito vendido aqui no Brasil. E esse livro traz muitos ensinamentos. Um deles me chamou muita atenção. Primeiro, o contexto que ele foi escrito, né? Napoleão Hill, quando escreveu esse livro, ele estava vivendo um episódio de medo na história dele. Ele tinha sido ameaçado de morte, ele se refugiou numa casa, numa cabana, no subterrâneo daquela cabana, num bunker praticamente. E ali, sozinho, com medo de ser assassinado, ele escreveu o livro dizendo que ele entrevistou o próprio diabo, né? E esse diabo se representava ali numa figura que elencava os medos que dominam o ser humano. Existem vários medos descritos nesse livro, mas tem dois deles que são muito interessantes a gente falar aqui. Por exemplo, um medo é o medo da morte. Tem medo da morte? Ai, todo mundo tem Eu medo tenho de medo da morrer, né? morte, sim, mas a gente já nasceu com essa programação, né? A gente já nasceu sabendo que o nosso tempo aqui na Terra, ele é finito, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Só que a gente não vive buscando a morte, né? A gente vive para cultivar a vida, para ampliar a vida, para realizações e assim por diante. Sim, Mas sempre existe esse medo, o medo do fim, o medo da morte. tá. Um outro medo importante é o medo da crítica. É o medo da crítica de um outro ser humano. Agora, coloca na balança medo da morte, medo da crítica. Segundo o livro, sabe qual desses dois é o mais assim importante na visão ou na mente humana? Qual? É o medo da crítica. Porque quando acontece a morte, em tese, aquele capítulo terminou. Encerrou ali. A história concluiu-se naquele capítulo final. E a crítica? A crítica perdura. Ela perdura por anos, séculos. Ainda mais nesse mundo digital em que vivemos, a crítica perdura de eterno, se bobear. Sim, muito legal você falar sobre isso, porque esse livro é um livro muito conhecido, né? O Mais Esperto que o Diabo, porque é um dos livros mais vendidos na lista da Amazon. Todas as vezes que eu vejo lá os 10 mais vendidos, esse livro tá lá, né? Uhum. Então, é um dos livros mais vendidos do Brasil. Fala muito, né, sobre essa cultura do medo, né? O título assusta um pouco as pessoas, né? Uhum. Mais Esperto que o Diabo, mas não está falando do diabo em si, né? Tá falando sobre a si mesmo, né? Os seus próprios limitantes, o seu próprio lado ruim, vamos dizer assim, que a gente precisa o tempo todo estar ali administrando, né? As nossas questões. E quando fala do medo da crítica, é muito forte, né? Porque nessa era digital, agora século XXI, né? Que se iniciou nos anos 2000 e até agora 2025, estamos no século XXI, que é a era digital, né?
E a crítica, ela vem de uma forma muito mais pesada, muito mais forte. Porque quando nós somos criticados, por exemplo, numa rede social, a gente não tem controle de quem irá nos criticar, né? Então, as pessoas que se expõem e devem mesmo se expor, porque é uma forma muito legal de marketing, né? E de divulgação de si, do seu trabalho, elas são criticadas. E são criticadas nível totalmente livre, né? Pois é, Não pois tem um é, pois controle. é. Mas e esse medo da crítica? Então, o medo da crítica é maior do que o medo da morte? Segundo livro, sim, Jéssica. Segundo livro, o medo da crítica é maior. Porque ele se torna um medo paralisante, né? Com medo da crítica, as pessoas não agem, não fazem, não se expõem e perdem oportunidades. Um outro ensinamento interessantíssimo desse livro é o conceito do à deriva. O conceito à deriva para o medo significa o seguinte: a mente humana ela acaba sendo dominada pelo medo, mas dominada pelo medo e entra no estado de à deriva. E a pessoa passa a viver praticamente no automático. É como se você estivesse dentro de um bote salva-vidas no meio do oceano e você não tem domínio próprio, você não sabe nem para onde ir, nem para onde vai. E aonde a maré te levar, onde a circunstância te colocar, onde as influências externas, os dias que medícias da vida te colocam, você acaba imaginando que aquilo ali é bom, e quando muitas vezes não é. Você estar com a mente à deriva é muito perigoso, porque você perde o seu domínio próprio. Então, esse conceito nos faz pensar: será que de fato eu domino os meus pensamentos, logo as minhas ações, para ter resultados? Então, cuidar desse medo é essencial. Muito bom falar sobre isso, né? É, parece um conceito assim muito forte, mas que a gente, parando para te ouvir agora, eu comecei a colocar várias pessoas, né, dentro desse conceito à deriva, né? Pessoas que estão conforme a circunstância, né? Conforme o ambiente que elas estão, elas tomam as decisões com base nisso, né? O medo paralisa ao ponto da pessoa simplesmente seguir a deriva, ou seja, seguir conforme a circunstância, o ambiente, o espaço, as redes sociais, a moda dita, ela vai seguindo, né? É muito comum a gente enxergar bem esse conceito nos Uhum. adolescentes, né? Sim, Então, sim. se a gente pensa no adolescente, fala assim: ah, por que que você foi em tal lugar? Ah, porque todos os meus amigos foram. Uhum. Mas ela não tem certeza se ela gosta daquele espaço, se ela gosta daquele ambiente, se ela gosta daquelas pessoas, mas como todos os amigos foram, ela vai também, né? Ou seja, esse é um exemplo, né, que a gente pode dar desse conceito à deriva, né? Porque a pessoa vai de acordo com a circunstância, com a moda, com aquilo que está acontecendo. E isso acontece muito também na vida adulta, principalmente quando a gente fala no mundo profissional, né? As Uhum. pessoas ficam à deriva, esperando alguma coisa acontecer, ou se nada acontecer, também ela fica ali à deriva, né? Não tem uma decisão própria. E isso é super controlado pelo medo, né? Então, o medo da crítica, por exemplo, faz não se cadastrar em cargos que você deseja, em oportunidades que aparecem ali no ambiente que você já está, porque o medo de outras pessoas, colegas de trabalho, por exemplo, te criticarem. Então, logo você fica à deriva, esperando aquilo acontecer, né? Isso é triste, né? De acontecer. Você ficar à deriva, você não ter controle do seu destino. E a nossa vida, ela é medida por dois portos. O porto de partida, quando a gente nasce, e o porto de chegada, que é quando a gente morre. Essa trajetória, quem comanda é o capitão desse barco, ou a capitã desse barco, né? Lembro de uma cliente hoje se tornou até uma amiga. O avô foi advogado, o pai era advogado, o tio era advogado, e ela, como filha, foi ser o quê? Advogado. Advogada, né? O pai falou: olha, eu vou te pagar a faculdade, isso e aquilo. E ela entrou na faculdade e ela fez a faculdade, concluiu o curso, mas no meio do curso, ela fez o nosso programa de oratória. Porque ela tinha muita dificuldade de falar em público, ela tinha muita dificuldade de se expor. E foi muito curioso quando ela fez esse programa, porque para ela virou a chave. Ela falou: peraí, por que eu tô sendo advogada? Meu avô, meu pai, tio,
Mas para mim não faz sentido. Eu gosto mais de pessoas. Eu não gosto tanto de lei. Tá tudo bem, né? Apesar de eu gostar muito de lei, porque sou advogado, mas eu gosto dela. E foi muito curioso, porque quando ela tomou domínio próprio, entendendo que, poxa, eu posso tomar caminhos, ela se formou. Ela se formou em direito, ela já tinha feito nosso treinamento de oratória, se formou em direito, não tirou a OAB. E ela falou, pai, essa faculdade eu fiz para ti, agora eu vou viver minha vida. Hoje ela é formada em recursos humanos, ela é gestora de recursos humanos, uma grande empresa aqui da nossa região. Uau. E a gestão dela é marcada pelo cuidado com pessoas. E ela relata, ela fala, olha, eu não posso trocar uma proposta pelo meu propósito. O meu propósito de vida, o meu foco é muito maior do que isso. Só que tudo isso só aconteceu na vida da minha cliente, quando ela dominou o medo. O medo, no caso dela, da crítica dentro de casa. Eu fico imaginando quantas e quantas pessoas não vivem situações parecidas, né? Com medo da crítica dentro de casa, fora de casa, e assim por diante, né? E pra gente conseguir controlar o nosso medo, né? Porque todos nós temos medos. Pra gente conseguir controlar esse medo, a gente precisa se desenvolver. Se colocar em ação, né? Tem muita gente que fala, ah, não, pensa que a coragem é quando a gente não tiver medo, né? Pois E é o é. inverso, né? A coragem é, mesmo com medo, nós conseguirmos controlá-lo para agir. Isso é coragem, né? É a coragem de enfrentar aquilo que por internamente nos causa um alerta. Por quê? A gente não precisa estar sem medo para agir. Porque o medo é um sentimento importante que nos causa alerta. Então, por exemplo, mas o medo só é ruim quando ele não é controlado. Quando ele nos paralisa, quando ele nos coloca à deriva, como você bem falou. Pois é. Aí o medo é um problema. Mas ter medo é bom, né? Porque estar em alerta, né? Ter medo é um estado de alerta. Estar em alerta no trabalho é muito bom, né? Porque a gente tá em alerta, logo a gente se coloca para fazer as coisas de uma forma muito melhor. E para isso a gente precisa se desenvolver, para conseguir o quê? Ter ferramentas, ter habilidades comportamentais para assim controlar os meus medos. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de falar em público, ela precisa se desenvolver, ela precisa treinar sua oratória para que falar em público se torne o quê? Controlável, suportável, né? Que ela não corra de falar em público, mas que ela domine esse assunto, ou seja, domine o seu medo através do desenvolvimento para que assim alcance bons resultados. Mas a gente tá falando aqui de medo, mas o importante da gente falar sobre medo, Rafael, eu acho que é a gente falar como superar o medo, né? É o que eu ia te perguntar. É o mais importante, Porque né? o tema da nossa conversa aqui é desenvolvimento, eis a questão, né? Sim. E a gente falou bastante sobre a importância de se conhecer e tudo mais. Mas tem algumas orientações que você pode passar, por exemplo, na prática, como é que eu faço para controlar o meu medo, por exemplo? Claro. Principal, a gente tem 3 dicas que nós podemos deixar aqui, né, num podcast, né, ou seja, com a devida responsabilidade que todo mundo consegue seguir para controlar, para superar o medo, né? E o primeiro deles é reconhecer o seu medo. O que acontece é que muitas pessoas, lembra que eu falei da autossabotagem elegante? Elas colocam outros empecilhos, dão outros nomes para não falar que está com medo. Então coloca nomes muito bonitos, né, conceitos muito bem descritos, né? Ou, como eu falei, autossabotagem elegante, né, um raciocínio lógico muito bem desenhado, só para não dizer que está com medo. E isso é um erro. Por quê? Porque quando a gente dá um nome, a gente reconhece o nosso medo e a gente dá um nome para o nosso medo, a partir daquele momento, esse medo começa a ser menor. A gente começa a ter controle sobre ele, porque eu sei exatamente com o que eu estou lidando. Então, se eu não sei exatamente com o que eu estou lidando, eu tenho um medo muito maior. Agora, se eu sei, estou de frente, eu enfrento. Então, é muito mais fácil de eu enfrentar quando eu ponho um nome. Então, a primeira dica é, dê um nome para o seu medo. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem medo de subir de cargo. Você já conheceu pessoas assim? Já várias. Eu já atendi vários É executivos. melhor ficar onde eu tô, porque assim ninguém me perturba, né? Isso, nossa, não, vai ser muito difícil se eu subir de cargo. As pessoas têm medo de subir um degrau.
E esse medo, quando você conversa com essa pessoa, você entende que é muito provavelmente o medo da crítica. Uhum. Só que ela coloca assim, ó, tem pessoas que uma vez eu atendi um executivo que ele falava assim, ó, não, eu não quero subir de cargo porque não é o momento. Os meus filhos precisam muito de mim, a minha esposa ainda precisa muito de mim, então não é o momento para eu subir de cargo. Quando na verdade isso era o medo. Só que a desculpa dele era tão boa que ele acreditava nisso. Como assim? Mas você já conhece, Rafael, alguma esposa que não precise do seu marido, não goste de ter o seu marido por perto? Eu conheço uma que gosta de ter o marido por perto, viu, Jéssica? Por exemplo, você já conhece filhos que não gostam de ter os pais por perto, independente da idade? Ok. A gente adulto, a gente adora ter os pais por perto, criança também. Então, independente da idade e da fase de vida, a gente sempre vai querer ter os pais por perto. Mas a pessoa usa assim, ah, eu não posso subir de cargo porque meus filhos precisam de mim. Usa isso como, às vezes, como um medo. Tá. Não é uma desculpa, não é uma justificativa real daquilo. E usa isso para não subir de cargo. Mas a partir do momento que ela descobre esse executivo em especial que eu atendi, que eu desenhei para ele aonde era o medo dele, que era o medo de subir de cargo, que essas questões ele conseguiria administrar e ele teria que administrar até o fim da vida, Uhum. mas isso não era impeditivo para que ele se desenvolvesse na sua carreira, ou seja, subisse de cargo. Ele entendeu que era o medo da crítica, deu o nome. Ó, estou com medo porque eu tô com medo de ser criticado. Ok. Ele abriu para mim que ele tava com medo de não dar conta. E não dar conta é o quê? O medo da crítica. As outras pessoas vão perceber que eu não tô dando conta daquele cargo. Logo, quando ele deu o nome, ele conseguiu enfrentar. Ele se Perfeito. pôs a se desenvolver para conseguir alcançar um cargo maior. Aham. Percebe? Então, quando a gente dá um nome, primeira dica é: dê um nome pro seu medo. Entendi. Quando a gente dá um nome, quando a gente tira a obscuridade do medo, a Aham. gente começa a enfrentá-lo. E aí a gente se sente muito mais forte para conseguir fazer isso. Ok. Essa é a primeira dica para superar o medo, né? Aham. A segunda dica é questione os seus pensamentos, direcione os seus pensamentos Como assim? pro lugar certo, né? Quando a gente tá com medo, eu posso falar, né, Rafael? Porque você me conhece, sou uma pessoa bastante medrosa, que tem um medo dentro de mim, e graças a Deus hoje muito bem controlado. Mas a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Porque quando a gente tá nesse estado de medo muito forte, ou seja, quando a pessoa ainda não consegue controlar os seus medos, ela se pergunta o tempo todo: será que vai dar certo? Ai, será que eu vou conseguir? Será que é pra mim? Ai, será que eu não tô querendo demais do que eu já tenho? Ai, será? 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 Ela se pergunta muito. E os pensamentos são sempre pensamentos voltados pro negativo, Aham. para aquela catástrofe ali, né? Nunca são pensamentos positivos. Então, se a gente quer superar o medo, a gente coloca a intensidade dos nossos pensamentos no lugar certo. Ou seja, a gente começa a pensar assim: o que que eu preciso fazer para dar certo? E aí tudo muda. Porque eu não vou pensar em tudo que pode dar errado, eu vou pensar em tudo que eu preciso fazer para dar certo. E a chance de superar o medo é muito maior. Por quê? Porque ao pensar o que eu estou fazendo para dar certo, eu começo a fazer o quê? A pensar em ações, em estratégias para eu agir. E me colocando em ação, eu supero o meu medo. Ok. Então, controlar a intensidade, colocar no lugar certo a intensidade dos pensamentos faz total diferença se a pessoa quer abandonar esse estado de medo, de alerta muito intenso. Entendi. Faz sentido, Faz Rafael, o que eu muito tô sentido. falando? Por exemplo, eu tenho medo de altura. Então eu nominei, eu tenho medo de altura. Tem um nome. Tem o nome. Então, o que que eu posso fazer para não ter esse medo, para controlar esse medo? É não voar de balão, por exemplo, é uma questão. Sim. É, já está aí uma ação. Ou, gradativamente, será que se eu for devagar, funcionaria? Boa, uma boa colocação. A gente precisa ir sempre gradativo, né? Tá, Então, no seu caso, por exemplo, medo de altura, vai aos poucos. Então, tá. aos poucos, se coloque em situações de altura para que você perceba que você é muito mais forte do que esse medo de altura. Da mesma forma, falar em público, por Da exemplo. mesma forma, falar em público. Tá. Então, eu preciso ter segurança para falar em público. Então, coloca o pensamento no lugar certo. O que eu preciso fazer para falar bem em público?
Eu preciso ter Ok. técnica, eu preciso ter habilidade, eu preciso treinar, eu preciso me desenvolver, né? Que é Entendi. o tema aqui do nosso podcast, né? Se desenvolva. Então, para superar o medo, a gente precisa se desenvolver. E acho que tem mais uma dica, Rafa, que a gente pode falar, que é uma dica muito clichê. Como assim? É muito clichê, mas é muito eficaz. Você já É, ouviu aquela frase assim, vai, mas vai com medo mesmo, mas vai? já vi. Já tá com medo, vai com medo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, não é isso? É clichê, mas é real. Porque ficar esperando não ter medo é uma tolice. Porque, na Ok. verdade, se você já tem esse medo instaurado, você precisa enfrentá-lo. Então, vai, mas vai com medo mesmo, né? Faz aquilo. A coragem não é a ausência do medo, né? Mas é a ação apesar do medo, né? Então, Uhum. agir apesar de estar com medo é uma das dicas. Mas como que eu posso agir se eu não consigo, né? Aham. Então, uma das dicas que eu utilizo, sendo eu uma pessoa que já enfrentou esses medos muito de frente, é você se colocar em situações que envolvam outras pessoas. Então, amarrar as situações que te dão Ah, medo com outras pessoas para te obrigar a participar. tá. Então, vou dar um exemplo que aconteceu semana passada comigo. É. Eu preciso colocar exercícios físicos na minha rotina. E eu tenho uma rotina muito longa, muito extensa, muito atarefada, com muitas coisas. Eu trabalho viajando, né? Então, cada dia eu estou numa cidade. Uhum. E isso me causa medo, fazer exercício físico? Não. O que me causa medo é o quê? Mais um compromisso na minha agenda. Será que eu vou dar conta? Aham. Então era essa questão que eu enfrentava. Mais uma coisa, será que eu vou dar conta, sendo que eu tô cada dia numa cidade? Então, o que que eu fiz? Eu amarrei isso publicamente. Então, eu selecionei para fazer exercício físico em um espaço que eu preciso reservar o horário de aula. Então, eu tenho um horário fixo para estar lá. Uhum. Eu tenho um grupo fixo que treina comigo. Então, todas aquelas pessoas estarão lá naquele mesmo horário todos os dias que a gente delimitou. Então, você Uhum. percebe que está amarrado com outras pessoas esse meu compromisso? Logo, se eu falto, eu estou afetando quem? O grupo. Ok. Porque eu tenho um horário fixo para estar lá. Logo, também, eu estou afetando quem? A dona do espaço, a professora, que deixou esse horário reservado para mim. Se eu fico faltando, eu estou prejudicando outras pessoas, ou seja, amarrei publicamente. Além disso, porque eu sou uma pessoa super estratégica, vou fazer no mesmo horário de uma amiga pessoal, junto com ela no mesmo espaço. Ou seja, tá amarrado em três formas diferentes com outras pessoas para que o meu medo de não dar conta não aconteça, porque automaticamente eu faço acontecer. Eu decido que vai. Tem dia que eu vou treinar nesse horário. Faz 3 horas apenas que eu cheguei na cidade, porque eu tava em outra cidade na noite Aham. anterior. E aí eu não tenho a desculpa de não, vou pra casa descansar porque eu tenho um monte de coisas pra fazer. Não, eu vou lá e vou treinar primeiro, depois eu vou fazer as outras coisas que embarcam a minha rotina. Ok. Ou seja, quando a gente faz esse compromisso público, compromisso com outras pessoas, a gente também começa a controlar o nosso medo, porque a Uhum. gente se compromete a fazer o que precisa ser feito. Então a gente começa a agir mesmo com medo, Faz sentido. mesmo com medo de não dar conta. Isso serve para o trabalho também. Então, por exemplo, olha, na próxima reunião, Rafael, sou eu que vou conduzir. Eu amarrei aqui com você que sou eu que vou conduzir a reunião. Aham. Logo, eu vou ser publicamente obrigada a fazer. Ou Ok. seja, agir mesmo com medo. Para as pessoas que, por exemplo, têm medo de conduzir reuniões. Ok. Percebe? Então, amarrar publicamente é uma das dicas. Claro, se você tiver técnica, se você tiver ferramenta, isso fica muito mais fácil. Então, sempre se desenvolva. A Mastermind, por exemplo, me ajudou muito nessa questão de conduções de reuniões, porque era uma questão que me trazia um pouco de medo. Tá. E ao ter técnica, ao ter ferramental, isso se torna muito mais fácil, porque existe um passo a passo interno dentro de mim, ferramentas que eu sei que eu posso acessar dependendo da situação que acontecer. Entendi. Então, ser bem desenvolvida nos ajuda a controlar os nossos medos, porque eu tenho certeza da capacidade, da minha capacidade e das ferramentas que eu posso entregar. É, a gente ouvindo você falar, Jéssica, a gente fica pensando, acho que não tem medo não, viu? É.
mas muito bem controlados. Entendi. Ô, Jéssica, a gente que trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente encontra alguns entraves volta e meia, né? Entraves em que sentido? Não no trabalho, porque é um trabalho apaixonante, né? Você ajudar uma pessoa a sair do casulo, a conquistar o mundo, conquistar os seus resultados é mais do que gratificante. É uma missão. Agora, eu encontro alguns desafios. Tá? Eu não sei você, depois quero até te ouvir. Eu encontro desafios, por exemplo, de como acessar a pessoa. Tem um em especial que, para mim, é muito desafiador. Quando a pessoa sabe que precisa, a pessoa entende a importância e não se permite. É uma situação muito difícil. Isso é a situação mais difícil para você que trabalha com desenvolvimento de pessoas, de líderes, né, de empresas, é acessar as pessoas, é isso? Ou... Não exatamente. Acessar as pessoas é tranquilo. Eu me refiro ao seguinte: a pessoa querer. Ah, tá. A pessoa querer. Ela sabe que é importante. Ela sabe que para ela vai fazer bem. Mas ela não quer. E se ela não dá essa abertura do querer, de dar esse passo, que para Entendi. algumas pessoas é um passo no escuro, ela fala: não, eu vou me apegar às minhas crenças aqui, às minhas travas, a minha, enfim, ao meu comodismo e posterga, sabe? Prorroga, procrastina, uma série de coisas. Então, esse é um desafio importante. Agora, um outro desafio é aquela pessoa que a gente sabe, de olhar para a pessoa. O gestor já apontou. Aquela pessoa tem um baita potencial. A pessoa tem muito potencial e não desenvolve-se. Todo mundo olha para aquela pessoa e fala assim: poxa, você era para estar num cargo muito maior, para estar conquistando coisas melhores, para dando um conforto para tua família. E a pessoa não se movimenta. E eu não gosto muito dessa palavra potencial, viu, Não Jéssica? gosta? Eu não gosto muito que potencial significa aquilo que poderia ter sido e não é. Potencial é aquilo que poderia ter sido e não é. E se torna a desculpa perfeita para as pessoas que se apequenam. Poxa, eu tenho tanto potencial, mas as pessoas não me dão chance. Eu tenho tanto potencial, mas a vida, a sorte não sorriu para mim. Eu tenho tanto potencial, eu tenho tanto. Para de dar desculpas e vai correr atrás do resultado. Na vida, ou a gente tem resultado, ou a gente tem desculpa. E as pessoas que agem de forma intencional têm resultados. Eu me lembro quando eu treinei uma pessoa, é nossa amiga pessoal, inclusive, ela é uma pessoa da área do direito, uma advogada, que à época, ao invés de ser uma advogada plena, ela é uma assistente jurídica, com conhecimento jurídico incrível. Todo mundo que tinha dúvida perguntava para ela. E ela se apequenava, falava: não, imagina, tá bom aqui, tá bom acolá, sabe, se acovardando mesmo em alguns momentos. E ela mesmo acabou reconhecendo isso. E quando ela parou de dar desculpas e ela foi buscar o resultado dela, foi incrível, assim, foi uma mudança fenomenal mesmo. Hoje tanto, tem já uns 4 anos que ela treinou com a gente, e ela hoje já não é mais assistente. Ela é sócia do escritório da advocacia. É ela que comanda o escritório. É ela que dá as ordens, é ela que dá as diretrizes. E ela continua sendo a mesma pessoa, uma pessoa super do bem, super comprometida com os outros. Enfim, o que que mudou? Mudou primeiro ela querer. Quando ela falou: agora eu quero. E ela parou de dar desculpas, ela parou de falar do potencial dela e começou a realizar, começou a agir. Para mim, esse é o maior desafio, você quebrar esse paradigma das pessoas de quererem e se permitirem desenvolver-se. E para você? Para mim, o mais difícil de trabalhar com desenvolvimento de pessoas é a zona de conforto. Hum, A tão famosa zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela é um estado psicológico, né? Que a pessoa se sente segura, se sente confortável de fato, né? Em estar tudo sobre o seu controle. Por isso é uma zona de conforto, porque tudo aquilo está sob seu controle. E mesmo que não esteja tão bom assim. Então, sabe aquela coisa assim?
Poderia ser melhor? Poderia. Mas pra que que a gente vai mexer? Então, Uhum. pessoas que têm esse discurso, né, de poderia ser melhor, até que poderia, mas tá bom assim. Isso pra mim é a parte mais difícil de lidar com pessoas no desenvolvimento. Porque a pessoa tem muito, né? Quando a pessoa começa a ficar na zona de conforto, ela começa a ficar obsoleta, né? Porque está o mundo inteiro se desenvolvendo, todas as profissões, por exemplo, estão se desenvolvendo, estão se melhorando, se aperfeiçoando, porque desenvolver é ficar melhor, né? Então, Uhum. quando tem um desenvolvimento tecnológico, é para aquela tecnologia ficar muito melhor para nós, muito mais tranquila, né? Então, quando a pessoa se coloca nessa zona de conforto, ela para de evoluir. E ao parar de evoluir, ela fica obsoleta. Isso parece normal, né? Se a pessoa não quer evoluir, se ela quer ficar na zona de conforto, ela vai ficar para trás. Mas isso para mim é muito prejudicial, porque esse sentimento de ficar para trás, ao longo do tempo, se torna uma grande frustração. Uau. Ela se torna uma grande tristeza. Ela não se torna positivo. Então, estar na zona de conforto, num primeiro momento, parece positivo. Tô na zona de conforto, tô num lugar tranquilo para mim. Só que ao longo do tempo, aquilo se torna uma grande frustração, uma grande tristeza. A pessoa começa a pensar, sabe? Ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse agido Uhum. naquele momento. E quando a pessoa se coloca nesse estado de tristeza, com essa grande frustração dentro de si, é muito difícil colocar ela para se desenvolver novamente. É muito mais difícil. Entendi. Então, estar na zona de conforto pode parecer bom num primeiro momento, mas ao longo do tempo te coloca nesse estado de frustração, de tristeza, de depressão e que é muito mais difícil de se levantar. Então, se você puder se desenvolva agora. Se desenvolva agora. Porque, como você falou, né? O potencial poderia ter sido, mas não foi. É lindo a gente ter potencial com 17 anos, com 18 Uhum. anos. É Uhum. lindo, né? Você ver o potencial. Mas, para mim, potencial com 30 anos, com 40 anos, é triste. Porque você poderia ter sido, mas não foi. Então, entende o peso dessa frustração? Logo, isso se torna uma coisa muito mais forte, muito mais profunda de se libertar. Então, se você puder se desenvolva sempre. Sempre escolha se desenvolver, porque isso só vai te trazer benefícios. Benefícios profissionais, pessoais, de relacionamento, né? Se desenvolver é bom. É bom estar em movimento. Porque quando a gente para de se desenvolver, a gente começa a morrer. Eu não sei se você já ouviu a história, Rafael, de como é feita uma pérola? Você já conhece essa história? Eu já ouvi você falar várias vezes. Posso te contar ela? Pode contar, por favor. Sabe que uma ostra, ela entra um grão de areia dentro da ostra Ah, e aquele grão de areia começa a incomodar, a machucar tá. a ostra, como se entrasse um grão de areia dentro do nosso olho. Uhum. Então aquilo dói, aquilo incomoda, e esse incômodo faz com que a ostra solte algumas substâncias de cálcio para tentar eliminar aquele incômodo. E essa substância de cálcio se torna uma pérola, que é uma pedra preciosa. Uau. Ou seja, se alguma coisa, né, está desconfortável na sua vida, no seu comportamento, no seu trabalho, se coloque a se desenvolver, né? Se desenvolva, vá atrás da Mastermind, que é uma empresa super confiável para conseguir se desenvolver. Vá atrás do desenvolvimento, porque a partir desse incômodo pode nascer uma pedra preciosa, ou seja, uma coisa muito melhor na sua vida. Uau. Eu já tinha ouvido essa história, mas não com essa profundidade, Jéssica. Jéssica, eu gostei muito dessa nossa conversa porque me fez pensar sobre, por exemplo, como é importante a gente se desenvolver. Como é importante realmente a gente entender os caminhos que a gente tem para dominar o nosso medo. Como é importante entender que a zona de conforto ela é confortável, mas ela também pode nos apequenar. Sim. E para mim vieram muitas ideias aqui de o que eu posso fazer na minha vida de diferente. Espero que para quem está nos ouvindo aqui também tenha aproveitado muito aqui esse nosso espaço, esse nosso bate-papo,
para que, de fato, a gente, a partir desse espaço, consiga modificar positivamente a vida de outras pessoas. Eu costumo dizer que o desenvolvimento é uma jornada, talvez a jornada mais importante que a gente tem na nossa vida. E o que define o quão longe a gente vai na vida, o quão a diferença a gente vai fazer na vida das outras pessoas, é o que a gente decide fazer. É o que a gente decide fazer. Então, se você tem um propósito, você já definiu aquilo que você quer e parou de dar desculpas com essa história do potencial, decida. Decida se desenvolver, vá buscar aquilo que de fato faz sentido para tua vida. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai, né? Vai. Napoleão Hill, né, sempre nos alerta, né? Napoleão Hill, que é um dos principais pensadores, né, de desenvolvimento humano para o mundo dos negócios, ele fala que os nossos inimigos estão dentro de nós, né? Eles não são de fora para dentro, eles são de dentro para fora. Então, se desenvolver é cuidar desses inimigos, controlá-los, eliminá-los, para a partir daí construir uma pessoa nova, né? Então, se esse conteúdo te fez pensar, te fez refletir, ou se você conhece alguém que precisa se desenvolver, de fato, mande esse conteúdo para essa pessoa. Quem sabe assim ela não começa a se desenvolver, e quando a gente se desenvolve, a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí a gente começa a criar uma corrente do bem, uma corrente de pessoas bem desenvolvidas, bem alinhadas em suas vidas, e a partir daí começam a ter muitos bons resultados e ajudarem as outras. Obrigado por essa conversa, viu, Rafael? Obrigado, Jéssica, pela conversa. Valeu super essa conversa. E quem sabe a gente se encontra numa próxima. Quem sabe? Até o próximo episódio Que assim seja, que assim do seja. Conexão Mastermind. E você que nos acompanhou, seja você também um mastermind.